Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Coisa boa poder estar aqui registrando mais um áudio com os irmãos. Hoje, se eu não me engano, porque eu tô mal com a data aqui, é dia 14 de agosto de 2016. Se não é 14, nós também tem 14 e 16, para não fazer confusão e não perder o fio da meada. Qual que é o meu objetivo hoje, amados, em registrar esse vídeo? Eu quero simplesmente ler algumas passagens bíblicas com os irmãos, de modo como eu leio para mim. E, se for possível, que cada um tire a sua própria conclusão. Uma coisa eu aprendi na minha vida com o Senhor, que Ele não é um Deus de confusão. Ele não semeia hoje uma palavra, amanhã Ele muda, depois de amanhã é outra palavra e por aí vai. Eu acredito que a palavra dele, ela é muito perfeita e ela se encaixa harmonicamente. E cabe a nós pedirmos sabedoria ao Espírito Santo para nos ensinar de modo que a gente possa interpretar as Sagradas Escrituras de acordo com aquilo que é. Amém? Eu quero falar sobre 2 Tessalonicenses, Mateus capítulo 24 e Isaías. Nós vamos ter um pouco de batata para descascar aqui hoje, mas eu quero simplesmente ler. E no final, vamos ver o que o Senhor traz para nós, tá bom? Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Depois nós vamos entrar no capítulo 5. Vamos ler devagar essas palavras, sem passar o carro na frente dos bois. Vamos ler devagar e vamos ver o que o Senhor fala conosco. E por que está escrito desse jeito na Santa Escritura. 1 Tessalonicenses, vou até escrever aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 até o 18, e depois capítulo 5, ok? Então, olha só. A Bíblia minha tem um título chamado A Situação dos Mortos em Cristo e a Vinda do Senhor. E Paulo fala aos Tessalônicos: Irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Estava vivendo um período de grande perseguição à igreja. E Paulo, tentando consolar os irmãos que perderam vários dos seus entes queridos por causa da perseguição, ele diz que não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então aqui, meus amados, para fazer uma pequena pausa só para dar a interpretação do texto, Paulo está trazendo um consolo para os irmãos em Tessalônica, para que eles não se entristecessem como aqueles que não têm esperança. Olha só, se você trabalha num local, você é cristão, ok? E onde você trabalha, tem dois amigos de trabalho, duas colegas de trabalho. Uma é cristã, está esperando a volta do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o nome de Jesus em hebraico, e está tudo bem, fervorosa com as Sagradas Escrituras. E uma outra está no mundo. Talvez é uma macumbeira, uma idólatra, tem amante, toda, ariçada. Imagina, minha querida, meu querido, que acontece um terremoto. Acontece um terremoto ali no seu trabalho e as duas falecem. Você, quando olha o que aconteceu, aquela que era cristã, você vai ficar triste, chateada, sim. Mas lá no fundo você vai falar, poxa, mas ela está em descanso com o Senhor, tenho certeza. Todo dia estava aqui falando da palavra e do amor de Deus, estava lendo a Bíblia, era uma pessoa fervorosa. Quantas vezes nós oramos juntas?
Mas a outra no dia do terremoto, ela tinha acabado de chegar do motel, estava com o cabelo molhado, ela tinha acabado de chegar do motel. E ela foi pega de surpresa e morreu ainda quando ainda contava vantagem do que fez na cama com seu amante. Com certeza, com essa prática, porque a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu, com certeza ela está no inferno. Então, o que acontece? Não existe esperança em rever aquela pessoa, porque a palavra de Deus diz que quem está nas trevas não pode mais passar para quem vai para a luz, e quem está na luz não pode passar para as trevas. É a história do Lázaro e do rico. Então, como cristão, você tem consciência. Quem morreu em pecado e você sabe que estava em pecado, essa pessoa não adianta ter esperança. Quem morreu em santidade, quem morreu com Cristo, você pode ter esperança. É isso que Paulo está falando. Que aqui os irmãos em Tessalônica não deveriam entristecer como os demais que não têm esperança. E aqui ele continua. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem ou os que faleceram em Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amados, vamos prestar atenção aqui do versículo 17 até o 18. São palavras muito claras para mim. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. É uma afirmação. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Prestem atenção, a Bíblia fala claramente do evento relacionado a arrebatamento. Não tem dúvida. Está falando aqui de modo muito rasgado, com todas as palavras. Eu acredito que o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, ele teve essa preocupação em deixar muito claro que isso vai acontecer. A ponto que Paulo fala, seremos arrebatados, e se você pegar no seu dicionário, a palavra arrebatado significa retirado com força, tomado com força, e nós seremos retirados com força juntamente com eles. E ele deixa claro, os que ficarmos vivos. Quer dizer, você talvez vai estar tomando o teu cafezinho, talvez você vai estar pondo terra na sua flor, lá no quintal da tua casa. Talvez você acabou de entrar no elevador para subir para o seu apartamento ou para o seu ofício, para o seu escritório. Talvez você acabou de dar uma pulada dentro da piscina, você está no momento do mergulho e vai sumir nos ares. Está falando que nós seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, que é uma outra afirmação que fala que aqui é a noiva que vai até o encontro do noivo, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Naquele momento, o povo de Tessalônica estava em luto, poderia-se dizer, porque muitos deles estavam sendo perseguidos. E Paulo deixa essa conclusão: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Está falando de um evento e está falando que nós vamos ser levados entre as nuvens. Quer dizer, nós vamos subir literalmente até as nuvens e vamos passar entre estas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Porque o Senhor aqui é Jesus Cristo. Ele vai estar nos ares e estaremos para sempre com o Senhor.
Olha só. Aí ele continua no capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, ok? Não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse dia vai vir como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Olha só, prestem atenção. Primeiro ele fala do arrebatamento, no capítulo 4. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E, irmãos, continua. Relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, como a mulher que está em dores de parto, de modo algum escapa. Quando você está para ganhar neném, você está morrendo de dor, não tem jeito de escapar. A criança tem que nascer e a dor vai até que ela nasce. Então, primeiro ele fala do livramento, do arrebatamento, do encontro com o nosso Senhor Jesus nos ares. E logo em seguida ele fala do dia do Senhor. Olha só, prestem atenção. Se você vai lá comigo agora, em 2 Tessalonicenses, olha só, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por parábola, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meus amados, aqui está falando do dia do Senhor. E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o dia do Senhor, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar luz e de nenhum modo escaparão. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Amados, prestem atenção. Eu, Ana Paula, entendo que aqui está falando a mesma coisa. Aqui está falando do dia do Senhor, mas ele sempre fala também do arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses, ele primeiro fala do arrebatamento, depois ele fala do dia do Senhor. E ele diz que ninguém vai estar imaginando o que vai chegar, mas quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. E aqui ele fala que nós não temos que estar no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Está falando de duas coisas, ó. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos, clamamos, né? Que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis.
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Quer dizer, a gente não tem que ficar achando plausão bíblica para dizer que chegou o dia do Senhor, como se procedesse de nós, no caso os apóstolos, supondo tenha chegado o dia do Senhor, o dia da ira. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O dia do Senhor que a Bíblia se refere são quando as taças da ira de Deus vão ser derramadas na terra, são quando vão ser abertos os flagelos, vão ser jogados flagelos do Senhor. E eu acredito nos selos. Todos esses 3 eventos, eles vão como que coroar o dia do Senhor, dia de ira e grande destruição. E aqui ele fala que antes que venha esse dia, antes que venha essa grande destruição, virá apostasia e também vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui está falando do homem da apostasia, são os religiosos de hoje, mas fala do homem da iniquidade, uma pessoa singular. Está apontando para um sujeito direto, no caso o anticristo, que ele vai inclusive até se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu, Paulo, costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora ele vai começar a falar desse homem da iniquidade. Porém, ele conclui no versículo 5 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não vos recordais de que ainda convosco eu, Paulo, costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. O que o detém? Está falando que existe uma força, alguma coisa que detém o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O anticristo ele vai ser revelado em ocasião própria. Ele é parte do juízo do Senhor com os homens. Olha só, ele começa a falar o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Então já fala do caráter do anticristo e da sua derrota, ele já é derrotado. Ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha só, que frase. Ele já opera, ele já existe e ele só aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. É a única parte na Bíblia que tem essa pequena afirmação, não tem referência nenhuma. Mas ela fala de modo muito claro que alguma coisa ou alguém está detendo o anticristo. E olha que ele completa. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Olha que afirmação. A partir do momento que aquele que o detém for afastado, será revelado de fato o iníquo. Quer dizer, aí ele vai pôr a cara na televisão, digamos assim. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ó, tá falando de uma outra vinda aqui. Ele vai manifestar na sua vinda, ele vai matar o anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, e todo engano de injustiça aos que perecem. Olha só, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha outra afirmação. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes,
Pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amados, é um pedacinho de Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 12. Mas deixa claro um tanto de evidência que ele só vai ser manifestado quando aquele que o detém for afastado, não retirado, mas afastado. Ok? Eu quero falar alguma coisinha aqui sobre ser afastado. Imagina um policial, ok? Esse policial tá trabalhando, tá fazendo o seu trabalho todo dia e acontece alguma coisa com esse policial, talvez ele comete alguma coisa ali, que o patrão dele, o chefe dele, o afasta do cargo. Ele deixa de ser policial? Ele some do país, do mundo? Não. Ele vai estar na casa dele, mas afastado do seu cargo, da sua função. Existe caso de policiais que eles são afastados da rua, mas eles continuam dentro da delegacia de polícia trabalhando em outras coisas. Isso a gente aprende vendo o filme. Vão trabalhar no arquivo, vão trabalhar, né, em outras partes mais burocráticas, mas não nas ruas, como punição, no caso do trabalho. O médico, ele é afastado do cargo, talvez porque ele precisa tirar licença, vai sair de férias, vai casar, ou está doente, então ele é afastado do cargo. Então está falando aqui que aquele que detém o anticristo atualmente na terra vai ser afastado. E o anticristo está esperando só isso acontecer para que ele seja revelado de fato. Está falando aqui, não é a Ana Paula que está falando não. E aqui fala claramente, olha só, vou ler de novo, porque eu preciso deixar claro esse texto na cabecinha dos irmãos, como está na minha. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Olha só, anticristo, ele vai operar para quem? Para os que perecem. Está escrito aqui, não é a Ana Paula que está falando da cabeça dela, não. Para os que perecem. Olha só, e com todo engano de injustiça aos que perecem, por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade, quer dizer, a palavra de Deus é a palavra verdadeira e ela é dada com amor, o amor da verdade. O amor da verdade é que salva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça. De modo algum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? E aqui está falando, esses aqui eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, olha a explicação para quem não está entendendo ainda. É por este motivo, pois, olha só, é por este motivo, pois, outra afirmação, que Deus lhes manda a operação do erro. Quem manda o anticristo? Deus. Deus manda. Deus, ele retira aquele que o detém e manda ele a partir do momento que vem a ira. O dia do Senhor começa com a vinda do anticristo, meus amados. Não tenham dúvidas. Para darem crédito aqui à mentira. Eles já estão iludidos, já estão atolados até o pescoço e eles vão dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E aqui Paulo fala, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação do Espírito, Espírito Santo, está escrito com E maiúsculo, e fé na verdade,
para que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem os vossos corações e vos confirmem em toda boa obra pela boa palavra. Olha só, amados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo fala sobre a necessidade da vigilância. E eu vou ler para os irmãos, para a gente entender do que está sendo falado aqui. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, qual dia, amados? O dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança. Está falando que nós não estamos em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, olha só, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Amado, você não entendeu, não? Eu vou ler para você aqui uma outra coisa. Talvez você ainda não está entendendo o que eu estou querendo dizer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, a esperança da salvação. Qual que é a salvação? Qual que é a salvação que nós cristãos esperamos? A salvação de não ir para o inferno? Muito sim. Mas nós, como noiva de Cristo, nós estamos esperando uma salvação muito mais ampla do que somente não ir para o inferno. Nós estamos esperando, amados, não passarmos pela ira do Senhor. E aqui Paulo afirma, olha só, nós vamos tomar como capacete o capacete da esperança da salvação. Porque Deus, olha só, aí é que o próprio apóstolo Paulo fala em versículo 9 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é que vem encontrar com a gente nos ares? Quem? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que Senhor, Jesus Cristo, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, o próprio Cristo, Jesus,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aqui nós colocamos que nós somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Eu creio até o final que o meu Deus, o meu Redentor vai vir me buscar. O amor, tomando o capacete da esperança da salvação. Capacete é aquilo que guarda a nossa mente. E na nossa mente, como cristão, nós temos que ter o quê? A esperança da salvação. Da salvação do inferno, sim, mas também da salvação da ira. Porque aqui ele fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vai estar esperando por nós aonde? Encontrando com Ele nos ares, estaremos para sempre com Ele, que morreu por nós. Ele morreu por nós, amados. Quer vigiemos, quer durmamos, quer dizer, quer estejamos vivos na terra dos viventes, quer estejamos falecidos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Se você, depois da leitura desses dois textos de 1 e 2 Tessalonicenses, ainda não entendeu que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, eu não tenho mais palavras para poder te falar a respeito. Não tem como. Aqui está muito claro para mim, Ana Paula, e eu, Ana Paula, eu tomo posse desse capacete, dessa esperança da salvação. Eu creio com todo o meu coração que eu, Ana Paula, não fui destinada para a ira. Aqui não está falando ira eterna, não. Quando fala ira eterna, juiz eterno, está falando do inferno, do lago de fogo e enxofre. Mas aqui fala da ira. E essa ira aqui, ela é concluída, baseada no capítulo 5, lá no início, que fala: quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Preste atenção, amados. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Olha o que está sendo falado. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Ai. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade. Está lá em Apocalipse tudo isso. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, olha só a diferença dessa vinda aqui. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Primeiro, amado, lá em 1 Tessalonicenses, nós nos encontraremos com Ele nos ares. A igreja vai subir e ela vai passar por entre as nuvens e se encontrará com Cristo nos ares e estará com Ele para sempre. E Mateus está dizendo, capítulo 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Aqui não está falando de dia de ladrão, não, amados. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro cantos do vento e de uma outra extremidade do céu. Aqui eu não sei se eu vou ter tempo de ler, mas eu acho, pelo que eu escuto, de algumas pregações, que tem muita gente fazendo confusão. Isso aí está muito claro. A gente tem que aprender que a salvação dos seres humanos que vão viver eternamente com Cristo, ela tem várias categorias. Várias categorias. A primeira categoria, amados, são os judeus. Judeu, o povo escolhido do Senhor. Os judeus, eles são a noiva do Pai.
Mais ou menos é isso que acontece. Eles são o povo escolhidos do Pai. Mas a noiva de Cristo é a noiva de Cristo. É quase como se fossem haver 2 casamentos no final do frigir dos ovos. E vai ter uma família só no final. O povo judeu vai ser salvo de 2 formas. A primeira forma que eles vão ser salvos é no acontecimento do correr do tempo, da história da humanidade, eles vão aceitando a Cristo. E aqueles judeus que morreram na lei de Moisés, por exemplo, Davi, os profetas. Mas eles não morreram só na lei de Moisés, eles também falaram de Cristo. Uma prova disso é Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, presta atenção, isso aqui é Isaías, no Velho Testamento ele fala: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ao ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com justiça e equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca. Quem é o ser humano que pode ferir a terra com a vara da sua boca? Cristo. Porque ele veio trazer as boas novas do reino, o evangelho. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele vai governar as nações com cetro de ferro, com justiça e equidade. E aqui fala: ferirá a terra com a vara da sua boca. A palavra dele vai trazer ira, porque já está sendo anunciado. E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Quem que é esse perverso? O anticristo. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E ali ele começa: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deleitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará, uma criancinha. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basílico, sempre da serpente, e não lhe se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que é Jesus Cristo, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Isaías morreu nessa fé. Isaías era judeu. Então, essa é a categoria. Os judeus hoje na terra, vivos, como eu e você, que se convertem a Yeshua HaMashiach, Yeshua ou Yehoshua, o Messias, né? Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, e eles entregam a vida deles para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são salvos e vão ser arrebatados. Olha que coisa linda. Hoje nós estamos vivendo o tempo em que todo aquele que reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da vida deles vai entrar para a parte da noiva. Então nós estamos falando na categoria dos judeus. Eles vão ser salvos assim e no final dos tempos. Eles são chamados o remanescente de Israel. Eles vão chorar igual criança quando eles virem a vinda do Filho do Homem, porque a Bíblia diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Esse monte vai rachar o meio, vai separar, vai ser aberto um vale, chamado Vale da Decisão. Esse dia que vai vir, ele se chama Armagedon. O anticristo vai reunir todos os exércitos da terra
para combater em Israel. Quando tiver quase não tendo mais gente ali, de tanta carnificina, eles vão ver o Filho do Homem vindo, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E o povo vai correr para esse monte. E ele com seus santos, incluindo a noiva de Cristo, isso está escrito, que nós vamos vir montado com ele em cavalos brancos. Vamos batalhar e vamos vencer os inimigos do povo. E ali aquele remanescente, aqueles 4 gatos, como a gente fala aqui na Itália, vão ser salvos. E eles vão entrar no milênio. Então essa é a primeira categoria. Na categoria dos salvos para o céu, e aqui eu estou falando uma categoria geral, tem também os chamados 144 mil judeus, 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos de Israel. Você encontra sobre eles, e a Bíblia não fala tanto sobre os 144 mil, mas é bem claro de quem eles são. E fala, eu não vou achar aqui agora não, acho que eu não vou achar não tô querendo perder muito tempo, mas os 144 mil judeus, ok? Eles também fazem parte do povo santo do Senhor. Uma outra categoria que vai ser salva nessa, aqui ó, 144 mil, Apocalipse capítulo 7. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isaacar, 12 mil. Da tribo de Zebulão, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. São 144 mil. Depois eles vão aparecer com Cristo quando ele pôr os pés ali no Monte das Oliveiras. Está falando também sobre isso. Olha que coisa linda. Eles vão aparecer entre os selos. Está falando aqui, o 6º selo, depois o capítulo 7 entra aí com 144 mil. Depois que fala dos 144 mil, entra o 8º, entra o 7º selo. Então, os 144 mil vão aparecer entre os selos, para quem está dizendo que nós já estamos com os selos tudo aberto. Tem gente falando que os selos já estão abertos. Prestem atenção com os eventos que vão acontecer na abertura dos selos e você mesmo tire a sua própria conclusão com o que você está vendo. Uma outra categoria de cristão que vai ser salvo são os santos da grande tribulação. A Bíblia fala sobre eles. A visão dos glorificados, sabe? Esse povo aqui, meus amados, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tá lá, meus amados, a visão dos glorificados, Apocalipse capítulo 7. Depois destas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A noiva de Cristo não é citada com palma nas mãos em momento nenhum na Bíblia. A noiva de Cristo, ela vai ser arrebatada, está lá em Tessalonicenses, a gente acabou de ler. Então aqui é uma outra categoria que vai ser salva dentro da grande tribulação. E a Bíblia fala em Apocalipse claramente que os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, que é em período de 7 anos, não vamos fazer confusão, a grande tribulação ela ocorre durante 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio vai ter salvação na terra. Nessa salvação vai entrar os 144 mil. Eles já são salvos, é uma categoria de pessoas. A Bíblia fala que eles são as primícias de Deus Pai. Eles já são santos na terra, eles já estão na terra, eles vivem. E são 12 mil de cada uma das 12 tribos, mas eles vão ser revelados, eles vão ser selados na primeira metade da grande tribulação. Vai ser salva os santos incontáveis que vão morrer.
E eles vão receber uma palma nas mãos. A outra categoria que vai ser salva na grande na primeira metade da grande tribulação. Deixa eu lembrar aqui. Os 144 mil vão ser revelados e os santos da grande tribulação. Ok. Depois fecha a metade. Nessa metade, o anticristo senta no trono, no templo, e ele vai fazer a abominação. Ele vai trazer a abominação. Ele vai provavelmente, amados, ele vai provavelmente cometer um ato dentro do terceiro templo que ainda vai ser construído, abominável, profanando o templo. Ali o povo judeu vai entrar em guerra com ele. É onde vai vir o Armagedon. Só que a Bíblia fala que na metade dali para frente, nos 3 anos e meio que se seguem, vão ser jogados na terra, os flagelos. E os flagelos, meus amados, os flagelos que você vai ver lá, capítulo 16 de Apocalipse, não tem mais salvação, porque não tem arrependimento. Só para vocês terem uma ideia, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens, portadores da marca da besta, olha só como já começa. Portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo derramou o segundo a sua taça no mar, e este tornou-se em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou também o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dados a beber. São dignos disso. Ouvi o altar que se dizia: certamente o Senhor é Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo. Olha só, o quarto anjo, vou terminar aqui porque eu não vou ler os flagelos não. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Olha aqui, com efeito os homens se queimaram com intenso calor. O sol vai esquentar 7 vezes mais, está na Bíblia, não vou lembrar onde, procura. E blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. E aqui vai, meus amados, até o último flagelo ninguém se arrepende. A minha pergunta para vocês aqui hoje: será que a noiva de Cristo vai estar na primeira metade da grande tribulação? Com tudo isso que a gente leu aqui, o assunto é vasto. Eu podia ler muito mais coisa, mas eu não vou conseguir, porque eu vou acabar complicando o assunto que já por si só é tão complexo, para quem principalmente está começando. Para mim já é mais claro, porque nós estamos aí estudando isso aí há uns 5, 6 anos. Já ouvi vários estudos a respeito, já li demais e já orei muito ao Senhor para que Ele me desse paz no meu coração sobre esse tema. Mas a realidade, meus amados, se você quiser saber mais sobre o livro de Apocalipse, você que acabou de chegar no meu canal, ou pelo menos você que tem dúvida, eu te convido a voltar no estudo do livro de Apocalipse que está aí no canal. Nós fizemos ele e está por título, e ali vocês vão estudar comigo. A gente foi lendo a Bíblia e em cima das referências que o próprio livro de Apocalipse foi dando, a gente foi indo lá e lendo essas referências, e uma coisa foi se encaixando na outra. Eu, Ana Paula, posso dizer uma coisa: até hoje eu não achei nenhuma contradição ao arrebatamento ser antes da grande tribulação, antes desses bons famosos 7 anos. Então, meu querido, minha querida, a pergunta que está no ar ainda é essa: será que você ainda crê que a igreja vai passar por alguma coisa dentro da grande tribulação? Eu, Ana Paula, como disse Paulo ali em 1 Tessalonicenses, que eu já perdi há muito tempo. Eu perdi porque eu fechei, eu fui folheando aqui, eu perdi. Mas eu acho que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, não é isso? Ele fala aqui, ó, só para terminar.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Alguém poderia me dizer, Ana, a ira que se diz que os santos vão ser salvos é a do inferno. Mas então, meus amados, por que o Senhor deixou claro que Ele não nos destinou para a ira? E essa ira engloba qualquer tipo de ira vinda do Pai? Se essa ira fosse a ira eterna, ou a ira do lago de fogo e enxofre, a ira do inferno, estaria escrito a ira do inferno, mas está escrito ira. E tudo que procede ira do Pai para com a igreja, para os santos, não vai acontecer, porque a Bíblia fala que nós não fomos destinados para a ira. Se você quer acreditar que você vai passar pela ira do Senhor, porque estão falando que Deus tem propósito nisso, para purificar a igreja, então você creia nisso como você quer crer. Mas eu, Ana Paula, baseando nos textos que o Senhor tem me dado, eu não tenho explicação, motivação ou nenhuma razão para crer nisso. Nós precisamos fazer o que Paulo nos aconselha. Ele nos aconselha, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. E a salvação aqui é a salvação da carne, da pele, do couro, porque nós vamos ser levados para o céu, ainda vivos. Nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos e estaremos para sempre com o nosso Senhor nos ares. E Ele fala para a gente para tomar um capacete, o capacete da esperança da salvação. Olha que coisa linda. Cristo morreu por nós, amados. Nós precisamos, amados, revestir-nos da couraça da fé, sabe? Eu tenho aprendido, já para fechar o assunto, que agora eu vou ficar só rodeando em cima da mesma coisa, então não convém, eu acho que o que tinha sido dito já foi. Eu acho o seguinte, a palavra de Deus diz que é pecado quando a gente não crê na palavra. Se a palavra diz uma coisa e eu não acredito naquilo que está sendo falado, eu estou em pecado, porque eu estou falando que Deus é mentiroso. Se o Senhor diz que Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou, e eu na minha cabeça falei impossível, e de todo meu coração eu não creio, então eu estou falando que Deus é mentiroso. Porque se Ele está falando que foi assim, eu falo que não foi porque aos olhos humanos é impossível. Então eu estou pecando, porque eu estou chamando Deus de mentiroso. E a Bíblia fala que a palavra é verdadeira. Então a gente tem que crer no que está falando. Então, se para mim é fácil dizer, Moisés abriu o mar vermelho, sim, quem sou eu para dizer que não? Sim, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, sim, com certeza, está na Bíblia. Sim, o Senhor falou para Noé fazer uma arca, e dentro dessa arca foram casais de animais de todas as espécies, sozinhos apareceram ali e foi entrando na arca. Sim, eu acredito, porque está na Bíblia. A Bíblia fala que Deus retrocedeu o sol de 10 graus, para provar para um rei que está falando a verdade. Sim, não foi Josué, né? Foi a guerra que teve lá, sei que o sol voltou para trás, não sei quantos, 10 graus. Sim, está na Bíblia. Agora, por que quando fala que aqui em Tessalonicenses que Deus não nos destinou para a ira, por que eu digo que eu vou entrar na grande tribulação? Por que eu digo que a igreja vai fazer parte dessa carnificina de fogo, desse churrasco, desse tudo que Deus vai fazer nessa terra? Qual é o sentido, amado e amada? A Bíblia fala que o espírito está pronto e a carne é fraca. Em Romanos capítulo 8, Paulo declara: quem me livrará do corpo dessa morte? E lá no final ele leva a esperança de Cristo, que é Ele que vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Então, meu querido, se você está querendo acreditar que você vai ficar na grande tribulação, nos 3 primeiros anos e meio, no primeiro ano, 40 dias, depois você vai ser para o céu e não sei o quê, tanta coisa que está sendo dita aí, acredite também em reencarnação. É a mesma base.
Porque quanto você tem que ser bom o suficiente para você ser remido e levado para o céu? Se quem vai completar a obra é Cristo. Se a palavra diz que a melhor das nossas obras para Ele é como um trapo de imundícias. Se Isaías disse não tem um justo só se quer. Se Paulo declarou que quem vai concluir a obra é Ele. Por que que a noiva tem que entrar e ser estraçalhada na grande tribulação? Seja no início, no meio ou no final? Como pode a noiva de Cristo estar na terra junto com o anticristo? Não pense você que o anticristo vai aparecer bonzinho e durante 3 anos e meio ele vai ficar passando mel lá em Israel, vai ficar uma beleza, eles vão construir o 3º templo e o anticristo vai ser bonzinho no mundo inteiro, amado. A Bíblia fala dos santos que foram perseguidos e foram decapitados porque não aceitaram a marca, o nome ou o número da besta. Isso vai acontecer na metade da grande tribulação, na primeira metade, porque na segunda metade não tem mais gente para ser salva. Então como é que eu vou enfiar a igreja no meio dessa coisa toda? Onde que vai ter vaga? Se o anticristo vai impor, porque a Bíblia fala, se eu não me engano, Apocalipse capítulo 9, se eu não me engano, senão você procura que está lá pelo título. Se a Bíblia fala que ele vai obrigar a todos, pequenos, grandes, velhos, novos, velhos e tal, a pôr a marca da besta, como é que a igreja de Cristo vai escapar? E aonde que vai entrar o arrebatamento no meio dessa bagunça toda? Onde é que você encaixa o arrebatamento? Quer dizer, você acha que durante 3 anos e meio a igreja de Cristo vai estar sendo perseguida junto com os santos da grande tribulação? Aí uma parte não vai aceitar a marca da besta e vai ser decapitada. A noiva de Cristo vai ser protegida de um modo sobrenatural que não está na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Se tiver, você põe o texto para mim, que eu não achei até hoje. Esse texto que tem contexto, que tem no mínimo outros 2, 3 textos que dá base, aí eu acredito. Aí então Deus vai separar 2 categorias, a noiva e os santos da grande tribulação. Os santos vão morrer decapitados, a noiva vai ser arrebatada até a metade da grande tribulação. Mas aonde que está escrito isso? E qual é o propósito? Lembrando que como tradição judaica, certa vez ouvi dizer que o casamento judaico dura 7 dias. 7. E a Bíblia fala que Cristo veio do povo judeu, das tradições judaicas. Tem muito isso. E por que fala de 7 anos? É coincidência? É coisa da cabeça da Ana Paula? E Paulo nos fala para nós termos fé, amados. A gente tem que ter fé numa palavra que se diz que Deus não nos destinou para a sua ira. E quando eu olho ira, eu encaixo tudo que está envolvendo ira que vem do Pai. E na terra vai vir ira, vai vir chumbo grosso, vai cair meteoro, águas vão se transformar em sangue. Já lá, meus amados, já lá nos selos, meus queridos. O negócio vai pegar pesado já lá no selo. Olha lá. Sei lá, olha lá para você ver o 5º selo, se eu não me engano. Não, o 6º selo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Olha só, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Será que nós vamos estar aqui? Será, meus amados? Será? Olha só, meus amados. O 4º selo, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo. Quem morre no 4º selo vai para o inferno. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome e pela mortandade por meio das feras da terra. Vocês estão vendo fera matar o povo aí no mundo inteiro, a 4ª parte do planeta? Nós estamos falando de um planeta aí entre 6 e 7 bilhões de habitantes. A 4ª parte, nós estamos falando no mínimo de 1,5 bilhão de pessoas sendo mortas. A gente está vendo muita gente sendo morta pelo ISIS, pelos problemas climáticos aí, tsunami, furacão, tempestades, terremotos, fome demais aí na África.
mas não é 1/4 da população mundial. A gente não viu ainda os jornais anunciando feras e feras e feras e feras descontroladas pelo mundo afora. Eu só quero te pedir uma coisa. Reflita no que você escuta. Quando você escutar pregações aí pelo mundo, reflita no que você tem escutado. E lembre-se lá de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Lembre-se quando Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vivamos, quer vigiemos, quer durmamos, estaremos em união com Ele. Consolai-vos. Eu só posso consolar uma pessoa se eu tiver esperança para dar para essa pessoa. Ele não te destinou para a ira. Senão, meus amados, ele não daria aqui o capítulo 4, do versículo 13 até o 18. Nós seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Detalhe. Lá em 2 Tessalonicenses, quando ele fala do anticristo, ele fala claramente que ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, e ele será revelado para quem amou o engano. Quem detém o anticristo tem que ser afastado. Um ser humano pode deter uma coisa espiritual, de grandeza espiritual, como é o anticristo, no qual a Bíblia fala que Satanás deu todo o seu poder para o próprio anticristo. O anticristo, ele é uma espécie de cópia ao contrário de Jesus Cristo. O próprio nome dele já diz tudo. Cristo, quando ele veio na terra, as multidões ficaram maravilhadas. Ele curou, ele expulsou demônios, fez maravilhas entre os homens e faz até hoje. O anticristo vai fazer o mesmo, só que para enganar, porque aqueles que amaram o engano vão acreditar nele, vão segui-lo. Quem pode deter o próprio Satanás, amados? Quem? Você? Eu? Ou aquilo que habita em nós, em que a Bíblia diz e declara: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está no mundo? Satanás está no mundo. O espírito de Satanás está operando no mundo. Principados e potestades estão operando no mundo. A Bíblia chama Satanás do príncipe desta era, deste mundo. O próprio Satanás levou Cristo ao monte mais alto e mostrou para ele todos os reinos da terra e disse: se somente se prostrares, eu te darei todos esses reinos. Quem pode bater de frente com um ser espiritual? Só quem é maior do que ele. E quem é maior do que Satanás? Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus e Deus Pai. Se não for um dos três que o detém, quem será? E quem está na terra hoje? Jesus? Não. Jesus em Pentecostes, 50 dias antes de Pentecostes, quando ele foi assunto às nuvens, aos ares, ele subiu aos céus. Ele disse: eu vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Em meu lugar virá o Consolador. Mas para que ele venha é preciso que eu suba. Quem veio 50 dias depois? Me perdoe. Quem veio 50 dias depois? O Espírito Santo, que batizou aquelas pessoas com línguas de fogo. E elas falavam em línguas estrangeiras, estranhas. E dali começou o mistério da igreja, a glória da igreja. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o que o Espírito Santo veio fazer na terra? Ele veio preparar a igreja. Porque a obra que o Senhor começou em nós, ele vai concluir. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele convence o homem do pecado e do juízo. Por que ele convence o homem do pecado? Para que o homem se arrependa. E por que ele convence o homem do juízo? Para que o homem tenha consciência que aquele que permanece no pecado vai sair debaixo do juízo, vai entrar debaixo da ira. E se eu te adverto do juízo, é porque eu quero que você se arrependa e se escape da ira vindoura. E quem é que vai levar a gente para o céu? O Espírito Santo. Porque é ele quem está trabalhando a noiva.
É Ele quem tem nos ensinado, nos transformado, nos trabalhado, nos convencido, nos consolado. E é Ele, no seu poder glorioso de Deus, que vai nos levar ao encontro de Jesus. A noiva dentro do casamento, ela é levada pelo braço até o noivo no altar. O noivo espera pela noiva. O noivo não vem buscar a noiva na entrada da igreja, ele espera por ela no alto, no altar. E nós vamos subir com ele, e ele vai estar nos ares esperando por nós. E quem vai transformar a gente nesse meio tempo, no abrir e piscar de olhos? O Espírito Santo. É ele quem vai concluir a obra. E ali ele vai te entregar na mão de Cristo. E nós estaremos com ele para sempre nos ares. A Bíblia fala de um banquete. A Bíblia fala do tribunal de Cristo, que é onde a gente vai receber os presentes, os galardões. Seremos julgados pelas nossas obras. É onde o Senhor vai classificar o que você vai ser na eternidade, o que você vai ter na eternidade e o que você poderá fazer e até onde você poderá ir na eternidade. São os galardões, são as coroas. Isso tudo vai durar 7 anos. A Bíblia fala que a gente vai voltar sentados, montados em cavalos brancos. Eu nunca andei de cavalo na minha vida, não tenho ideia como é. Ele vai preparar o seu exército nesses 7 anos. E nós vamos descer e vamos combater, não como somos hoje, não na nossa natureza humana caída, não no corpo do pecado, mas como disse Paulo, num corpo glorificado. Aleluia. A Bíblia fala que nós seremos como Cristo. E ser como Ele é ter o corpo como Ele o tem. Ele tem um corpo glorificado, poderoso, uma bênção, santo. Pense nas palavras que eu estou dizendo. Que isso sirva para você de esperança, para que você obedeça o que Paulo fala. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quando o Espírito Santo for afastado, porque para levar a igreja, ele vai estar concluindo o ministério que o Senhor o deu, de preparar a noiva, e ele vai ter o privilégio de entregar a noiva nas mãos do Filho. Ele vai ser afastado. Ele não vai ser ausentado, porque Deus é onipresente. Mas naquilo que ele faz, no ofício que ele atua, que é o de capacitação, preparação de uma noiva, ele vai participar de toda a cerimônia até o final. Ele vai concluir a obra. Nós seremos encontrados em estatura, com a estatura de Cristo naquele grande dia. Por isso, meu amado, minha amada, creia. Creia. Antes de crer em tudo que a gente escuta, faça como crente de Bereia. Pegue as escrituras, leia e leia de novo, e de novo, e de novo. E veja se bate com aquilo que você escuta, com aquilo que você vê, com aquilo que você lê. Não perca a esperança de que o Senhor não vai permitir a igreja estar debaixo da ira. Não perca essa esperança. A Bíblia fala que nós seremos recolhidos como trigo, lançados no celeiro por um pouco de tempo, até que passe a ira do Senhor. Olha que coisa linda. O Senhor, através de poesias, se declara para nós todos os dias, afirmando que Ele vai nos guardar no dia mau. Ele vai nos guardar no dia mau. E assim, meu querido, minha querida, meu coração rejubila em falar dessa palavra. Eu só peço a você que ore ao Senhor para que Ele renove as suas esperanças. Não te prepare em ficar na grande tribulação, mas te prepare em ficar na santidade. E a santidade tem que ser um estado constante na vida do cristão. E se ainda assim, a igreja tiver que passar pela ira, tiver que passar pela grande tribulação, é onde tem se dito, 10.000 cairão à sua direita, 1.000 à sua esquerda e tu não serás atingido. E aí, em cima disso, estão pegando como base que a noiva vai estar na grande tribulação, porque na grande tribulação, milhares e milhares e milhares de pessoas vão cair, vão ser mortas diante do teu olho, e você não será atingido. Se ainda for o caso, você não será atingido. Mas eu não acredito que o Senhor vai querer levar uma noiva traumatizada para o céu.
Porque quem ficar aqui nesses dias terríveis da ira do Senhor, quem ficar aqui vai ver coisa inimaginável antes. Nem os filmes de Hollywood conseguiram replicar tudo que está falando no livro da palavra do Senhor, nas profecias. Só para concluir, apesar de eu já ter falado isso 3 vezes, ainda não concluí. Eu ouvi do canal do nosso amado irmão Jesus Está Voltando, o McLean, eu não consigo falar bem o nome dele, mas o canal dele é Jesus Está Voltando, e ele pega as reportagens, parece que é um irmão que fala inglês muito bem, então ele consegue, né, ir além do Brasil, e além das notícias do Brasil, e ele pegou numa tribuna oficial, quer dizer, um jornal oficial declarou que viu por trás do planeta Vênus ou Netuno, acho que é Vênus, Saturno, Vênus, não lembro, um corpo celeste estranho, muito grande, passando por detrás desse planeta. E já tem se falando, já está se falando muito no Nibiru Hercóbulos, esse planeta que está rodeando aí o nosso sistema solar. E a Bíblia fala, meus amados, em dias que virão, que a terra vai chacoalhar como um bêbado, vai cambalear como um bêbado. A Bíblia fala em Apocalipse que os elementos arderão em chamas, vão se desfazer como a cera de uma vela, o céu vai derreter. E nada melhor do que um planeta gigante na órbita do sistema solar para gerar o caos entre os planetas, Sol e todas as atividades gravitacionais relacionadas, tão equilibradas. Só algo do gênero poderia também gerar o planeta Terra que cambaleia como um bêbado. O Senhor vai chacoalhar o universo e vai tacar fogo e vai purificar todas as coisas. A Bíblia fala que o céu vai se desenrolar como um pergaminho, céus e terra passarão. E eis que farei novos céus e nova terra. Se realmente tem esse planeta chamado Hercóbulos, Nibiru, planeta X já sendo avistado, se é uma realidade, se tantos estão declarando isso com tantos fatos e está acontecendo, se é verdade, isso é uma prova infindável e infalível do quão próximo está o arrebatamento. Se o Pai Todo-Poderoso já colocou o astro responsável para fazer cambalear a terra como um bêbado e fazer os elementos se desfazer em chama, se o Senhor já colocou o astro, o planeta, que vai fazer com que meteoros e estrelas vão cair do céu, amados, nós estamos mais próximos do que nunca da nossa salvação. E Ele não nos destinou para a ira. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós com paz, fé, esperança, sabedoria, entendimento nas coisas verdadeiras do Senhor. Amém, amém e amém.